Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é muito especial porque ainda estamos em São Paulo, ainda estamos na capital da oportunidade, na capital onde tudo acontece. Esse lugar é maravilhoso, sabe por quê, Guto? Sabe por quê? Porque a gente tá no... Em que lugar que a gente tá aqui, cara? Que Thiagão, espaço é esse daqui, cara? Estamos aqui no estúdio do Gui Rossi, né? Que está cedendo toda essa estrutura para nós de iluminação. Amaran, agradecemos vocês por esses LEDs maravilhosos do Gui Rossi aqui. E está sendo um momento especial, né, Thiagão? Poder ter essa estrutura toda, né? Não, iluminação, direção de luz de Gui Rossi. Não basta ser só equipamentos da Aperture, da Amaran. Cara, ter a direção fotográfica do maior fotógrafo retratista da fotografia brasileira vivo, para complementar assim, ó, com tanto carinho, com tanta, né, ainda serviu pra gente um banquete aqui, um manjar dos deuses, cara. A gente não quer mais ir embora, cara. Por mais que a gente tenha voo programado, mas a vontade é de ficar, né? Trazer as esposas, os filhos. Vamos morar aqui, Guto? Com certeza. Pô, se tivesse cara, um banheirinho não, aqui, já tô uma aqui, cama, mano. Ô, Gui, tem algum apartamento nesse prédio aqui pra alugar que eu já tô vindo pra cá. E o seguinte, o episódio de hoje vai ser especial porque eu já trouxe meu caderno e minha caneta. Exatamente. Pra quem não sabe, agora o Guto tem uma nova missão. Ele vai canetear todas as informações desse episódio, porque isso aqui vai gerar um conteúdo muito especial pra você. E, cara, a gente tá hoje com uma pessoa que foi indicada, né, sugerida pela nossa queridaça Simone, né, cara, que sabe quem indicar. Ela sabe quem convidar para estar aqui na nossa mesa. Uma das pessoas mais brilhantes nesse Brasil. A gente até recebeu um currículo aqui, um release, mas, cara, ele é engenheiro, ele é professor, ele é educador. Cara, ele é a pessoa que sabe lidar com gestão financeira como ninguém. É a maior referência no Brasil e no mundo vivo para estar aqui e compartilhar para você que ainda não sabe lidar com o seu dinheiro, não sabe lidar com gestão financeira da sua empresa, do seu negócio. A gente vai tirar essas dúvidas hoje, porque a gente vai receber aqui Grande Rodrigo, seu cara! Meu garoto, tudo bem? Irmão, obrigado pela sua presença aqui. A gente está se conhecendo pela primeira vez aqui, cara. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse convite indireto, né? E compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi, né? Tanto nos livros como na prática, né? Com certeza. A gente precisa muito disso, sabe por quê? Porque fotógrafo às vezes não lê livro, não. Ele só simplesmente quer ver foto e resultado, quer ver um videozinho ali no YouTube, etc. Mas... cara, para que a gente possa já entrar na conversa, o fotógrafo que às vezes está começando, ele não vai fazer conta de finanças, ele não vai fazer uma tabela financeira nos seus negócios. Como que um fotógrafo pode, antes de qualquer coisa, tomar os devidos cuidados? Ou não um fotógrafo, um empreendedor em si, ele precisa tomar alguns cuidados para abrir a sua empresa, para abrir o seu negócio. O que você, talvez, na sua vasta experiência com tantas pessoas que você já gerenciou, coordenou, ensinou, educou, você poderia compartilhar para esse nosso público aqui, cara? Thiago, você tocou no ponto principal, né? Empreender. Empreender está ligado a sonho, né? Um amigo falou, a família te induz, você viu em algum lugar, numa mídia, você fala, eu vou fazer aquilo, vou ser fotógrafo, né, nesse caso. E às vezes o sonho empurra e a realidade desempurra, né? Usando termos, né, totalmente diferentes. Então, quando você lida de sonho e quando você começa a colocar um pouco de realidade no sonho, a pessoa te expulsa, né? É como se mais e menos, né, de um imã, né? Ele fala, é meu sonho, você está pondo água no meu chopp, né? E não é isso. Eu não gosto de pôr, eu gosto de empurrar o sonho, mas o sonho que pode se tornar uma realidade. Esse é o problema, às vezes, do empreendedor com pouco conhecimento, e normalmente são jovens, né? Sim. Então, você está falando dos fotógrafos, estão nessa categoria, como eu vejo. Você fala, a primeira coisa é começar a ver que existem pontos que ele não toca, né? Eu comentei com você um pouquinho antes disso, um exemplo bobo que eu uso em aula é de uma família que tem um filho, né, dentista, acabou de se formar, e é muito comum os pais darem a cadeira de dentista, aquelas principais ferramentas que eles usam e tudo mais, né, o raio-x, aquelas coisas. Aquilo custa caro, né? E ele recebe.
E aí os avós, né? Vamos deixar o exemplo mais gordinho, né? E os avós dão uma sala, podemos chamar de consultório para ele. E passado um tempo, né, o pai pergunta: e aí, filho, você está indo bem? Estou muito bem, pai. Tá? E aí, quanto é que você está tirando por mês? Pai, estou tirando 7 mil reais. 7 mil? Pô, que beleza, né? Tá? E aí o pai olha a sua vida, olha os 7 mil, mas na realidade, será que é 7 mil, Tiago? É esse o problema. Será que é 7 mil? Eu estou tirando um pouco do fotógrafo, depois eu trago para os fotógrafos. Né? Então, primeiro, vamos falar da sala, que é mais fácil. Se ele não fosse fotógrafo, fosse um bom vivant, esse, né, pseudo-dentista, ele alugaria essa sala por 2.000, 2.500 e viveria desse aluguel que ele ganhou, né, o consultório dos avós. Então, a primeira coisa é subtrair dos 7 mil um teórico aluguel. Mas está no bolso. Sim, mas tira do bolso direito, põe no bolso esquerdo e começa a olhar o negócio de ser um dentista, um profissional de odontologia. Né? O segundo é os equipamentos, né, para montar aquela cadeira cheia de... Né, como é que é? A manivela aqui, né, a alavanca ali, às vezes é mais eletrônico. Não é barato, né, esse negócio aí, né? Baixo, deve ser uns 150 mil, 200 mil reais. Vai falar baixo, né? E claro que essas empresas sabem vender e facilita para os pais aí, vamos dizer que, para facilitar o exemplo, em 3 anos, né? Então, vamos pôr um número aí, que eu saiba fazer, 180 mil, mais ou menos, né? Em 3 anos, vai dar uns 500 reais aí por mês, e o pai consegue, né, chegar lá e vai um pouquinho mais, né? Um pouquinho da conta aí. Mas então consegue adaptar e vai, e dá o presente, né? Que é o orgulho da família, aquele filho se formar, né? E esquece que se ele fosse comprar aqueles equipamentos, né? Só, vamos simplificar, esses 180 mil reais mal aplicados hoje, não entrando na questão tributária, Tiago, para não complicar, daria pelo menos para ele mais 1.800, 2.000 reais. Então, já a primeira paulada é o aluguel. Vamos simplificar 2.000. A segunda paulada é se ele recebesse do pai 180 mil, não fizesse nada também, se estivesse aplicando no banco, ele tirava 2.000. Então, daqueles 7 mil que ele falava, subtrai 2, na realidade é 3. E outra, será que não tem manutenção? E a gente começa a complicar e eu vou te passar a palavra. Será que ele não tem que comprar equipamentos mais modernos? Coisas da própria evolução desse mundo, né, da odontologia. Então, ele queria ter, né, coisas mais update, né, de hoje. Né? E aí você Cara, segue. Tá? Tu falasse um negócio muito importante, porque assim, o fotógrafo ele não consegue prever uma questão que a gente comentou aqui nos bastidores sobre ter um equipamento obsoleto. Ter um equipamento que vai ser defasado, ter um equipamento que talvez vai dar manutenção. E aí quando chega lá para a Fotec, né, Guto, nosso grande parceiro aqui do nosso podcast, aí quer pagar barato. Aí não quer valorizar a profissão de um outro profissional que está ali, por muitas das vezes, só te esperando para fazer uma preventiva. Puta, a gente fez isso, né, cara? Antes de fazer trabalhos, a gente vai lá, leva para eles fazerem uma manutenção, para fazer uma limpeza de um sensor, ou para fazer uma revisão de uma lente que está com a borracha solta, coisas técnicas que é o que tu falou ali sobre a questão de reparo, né? Mas, olhando por um prisma da oportunidade que o fotógrafo ele tem de ganhar muita grana, no sentido de cobrar, porque a gente não tem uma tabela. Não é como às vezes tem dentro não sei se da saúde ou, sei lá, da advocacia, tem ali alguns seus patamares de valores, etc., meio que padrão, e tu não pode cobrar mais do que aquilo, etc. Na fotografia, não. A mesma foto que eu posso fazer de retrato corporativo por R$1.000, tem um outro profissional que vai fazer por R$500, tem um outro profissional que vai fazer por R$10.000, enfim, são proporções diferentes com o mesmo produto. Como que o fotógrafo, ele pode, ou um profissional não empreendedor, ele pode precificar o seu trabalho? Como que existe uma tabela, ou eu posso só intitular, olha, hoje meu valor aqui, tá chovendo, é R$100. Dia de sol, 50, né? Algo do tipo. Existe uma conta para isso? Adorei, né? Eu vou te provocar, vamos para os livros, né? Se você montar uma empresa de um setor, vamos dizer que fosse uma diversificação, né? Você faz, não sei, você faz chocolate, agora você vai fazer bolo de chocolate, vai ter que comprar equipamento para fazer bolo, forno, o que seja. Uma diversificação dentro de um setor, né? Se você não conhece, né,
Conversa com quem está. Os livros dizem isso. Se você não tem a taxa de juros para um determinado tipo de financiamento, veja um similar, um concorrente similar, do mesmo tamanho, e veja quanto que ele está sendo cobrado dele a taxa de juros, entende? Olhando pelo prisma do banco. É assim que a gente começa a tatear. Tudo no escuro, é melhor às vezes ir na igreja no final de semana e dar uma rezadinha também, né? E pedir para Deus ajudar. Mas eu estou tentando evitar. Ir à igreja é bom, né? Não importa o credo da pessoa, mas eu vim falar de finanças pé no chão. Né? Então, vamos deixar a igreja para falar com Deus de outras coisas, mas não para salvar, né, o meu estúdio de fotografia. Esse Deus tem outras funções, né, mais importantes. Né? Então, eu diria o seguinte, vem um sonho. Conversa com as pessoas que estão ali. Tem alguns que não vão querer dar dica porque tem medo de roubar a clientela. Tem outras pessoas que são dadas a ensinar, a passar o que aprendeu na vida. E use essas pessoas com carinho, agradeça e tal, e vai vendo. Pergunta qual é a margem que você tem, a quanto você está cobrando mais ou menos. E possivelmente seja uma pessoa que já tem nome, já tem fama, e vai para a foto de 10 mil reais que você está falando. Tá certo? O cara está começando, ele tem cara de foto de 500 reais. Então, fazer uma projeção de sair da foto de 500 para a foto de 10 mil, em quanto? 5 anos, 10 anos? Você que é desse mundo, eu não sou, tá? Então, faz essa projeção, mas começa com 500 reais. Todos nós começamos, né? Nossa, quando tive que fazer estágio, que na minha faculdade eu obrigava a estágio, e a Universidade de São Paulo não dava chance, né? Até que um professor me convidou, eu quase beijei o professor, porque não tinha estágio, né? Então, ele sabia desse problema da escola de engenharia e ele adaptou o meu estágio. Então, ele me esticou o braço, a mão, né? E falou, vem cá, porque ele gostava de mim como aluno. Né? Mas quantos têm essa sorte? Né? Poucos, né? Mas se você encontrar um padrinho dentro da sua área, vai dar uma chupinhada, mas do bem. E depois manda um presente, sabe? Manda flores para a esposa. Todo mundo sabe ser educado, mas entrar no túnel com a luz apagada é rezar se vai sair do outro lado vivo, né? Esse é o meu medo. O pior é aquela coisa, né? Tipo, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Espero que seja o sol, né? Porque pode ser que seja o trem também, né? E aí é complicado, né, cara? Porque assim, o que eu vejo? Por mais que o fotógrafo ele tenha essa oportunidade de ter uma rentabilidade muito boa, muito alta, ele também pode passar por momentos, né, por baixa, né? Vacas magras, né? As vacas bem sequinhas, né? E a gente passou isso lá no lockdown. Coisas que a gente talvez precisava. Por exemplo, eu digo por mim porque eu trabalhava sempre com a fotografia de casamento, de evento social, né? E cara, não foi fácil. Não foi fácil, porque a gente não podia fotografar casamento, não podia fotografar evento. Porém, eu encontrei lá uma oportunidade de fotografar em estúdio. E aí, cara, por incrível que pareça, o ano de 2021 foi o melhor ano da minha vida. Porque eu consegui fazer o quê? Pensar numa solução. E aí é onde eu quero te indagar aqui. Se o fotógrafo soubesse administrar o seu dinheiro como um CEO, talvez ele ganharia mais que um engenheiro, mais que um advogado, mais que um presidente? Eu acho que toda profissão liberal tem que ser bem remunerado, porque tem esse risco das vacas magras ou de um evento tão forte quanto foi, né, o momento chato aí da pandemia, né, eu acho que é isso que você estava citando. E então ter uma reserva sempre é bom, porque isso ocorre para qualquer profissão. Mas o profissional liberal tem isso. Então, fala, nossa, mas é caro aquele médico. Nossa, a consulta. Aí você fica falando várias vezes aquilo. Tá certo? Então, caro e barato, você que está escolhendo aquele médico, você que está escolhendo aquele fotógrafo, por experiência, pelo booking daquele fotógrafo. Então, vamos desta forma. Eu estruturaria a receita em cima de um patamar de crescimento do serviço, ou por hora, você sabe melhor que eu, depois você me dá aula disso, né? Que seja por hora, que a minha hora tem que ser remunerada a R$200, por exemplo. E aí você vai subindo isso dentro da sua fama, né? Você começa a fazer sua clientela, o seu nome começa a ser reverberado, e você pode chegar num patamar aí de 300, 400, 500, e você faz essa evolução. Não precisa mais que uma planilha de Excel bem simples, né? Que você tente olhar 5 anos para frente. Né? Esse é o lado do preço. Aí, o tamanho da clientela. Né? Você tá desconhecido. Tem que construir networking.
tem que ir, às vezes, fazer trabalho de subtrabalho de um outro fotógrafo e aprender e, ao mesmo tempo, distribuir cartãozinho e vai se vendendo. Né? Então, essa é a parte da receita e a pessoa constrói, né, com o seu talento. Na parte da despesa, a gente falou claro no início, né? Há coisas que a gente não faz conta e começa a colocar na planilha. Eu estou falando do aluguel, se você está usando uma salinha que é tudo, ou é o teu quarto na casa que você mora com seus pais, né, são os iniciantes, né? Mas põe lá o aluguel. Porque uma hora que ele crescer, não vai poder levar toda a equipe dele lá no quarto, que a mãe vai tocar todo mundo de lá. A mãe vai né? ficar chateada. Você já deve ter trabalho de madrugada, né? Você e o Guto já trabalham de madrugada. A mãe fala, queremos dormir. Então você vai ter que ir, em algum momento, alugar uma salinha simples, e etc. Então coloca isso, vai colocando números que façam sentido. Tá? E é muito fácil. E aí, depois o que falta? Que equipamentos eu tenho que comprar? Né? Mas eu tenho que ter um kit inicial. Tá bom. Então, veja se dá para comprar usado. Depois, vamos para o novo. E depois vamos sofisticar. Mas as pessoas às vezes querem começar já sofisticando. Esse é o problema. Eu estou te falando pé no chão. Né? Começa manso. Né? Uma vez, sem citar nomes, coisa de família, uma pessoa muito próxima queria comprar um ônibus para levar sacoleiras para o Paraguai. Era esse o fato. Não entrar em detalhe muito, era isso. E veio me perguntar se era bom ou ruim. Também sendo professor. Isso faz mais de 20 anos. Já. E eu falei, dá para alugar o ônibus? Né? E o filho louco para comprar o ônibus. Eu falei, aluga o ônibus. Vê se esse público das sacoleiras existe. Eu estou falando igual ao Jesus Cristo, por parábola, você está entendendo? Diferente, né? Depois, se está firme esse mercado de levar a sacoleira e trazer de volta, e você faz uma viagem cada 15 dias, ou todo mês, né? Ou 2 vezes por semana, o que seja, tá? Você consegue estabelecer algum tipo de fluxo, falar, poxa, em vez de alugar o ônibus, né? Porque tem lá dentro, tem todas as contas e um ganho para quem está alugando, né? Eu vou ter meu ônibus, vou buscar uma linha de financiamento aí do BNDES, o que seja, né? E eu compro um ônibus. Né? Então, por favor, por analogia, entenda o que eu estou falando. Começar a tatear, pede emprestado, cara dura, alugado, né? Leasing, vai se verando. E depois chegar, vamos dizer, num portfólio de equipamentos de um grande fotógrafo, né? Que é o sonho que eu acho que você deve ter tido uma vez, o Guto, eu nem conheço a relação de vocês de sócio, mas você tem sonhos, ainda tem sonhos para crescer ainda mais. A gente não controla o sonho, é isso que é importante te falar. Tá bom? Tem situação que eu vejo, tu falasse agora, me fez lembrar, cara, de momentos lá atrás, do início da minha carreira, que, enfim, eu sonhava, eu botava numa planilha de Excel, câmera D200 da Nikon. Na época eu trabalhava nessa marca, né? Lente 24-70, um flash speedlight. Aí eu olhava a relação do valor do Paraguai, aí a compensação de quem vai trazer, quantas porcentagens era, convertendo para o real, para saber quanto. Eu disse, cara, vai demorar para chegar nisso daqui. Mas eu acho que para todo grande projeto, né, para aquilo que hoje é muito grandioso, uma vez foi pequeno. Né? Iniciou-se lá com uma câmera, uma lente, sei lá, coisas que são bem simples, né? Mas eu acho que o importante é isso, é você empurrar o seu sonho, você, sabe, ir caminhando. Essa cara de pau mesmo de pedir para avô, pedir para pai, pedir para alguém lá para emprestar sei lá, um valor qualquer que seja, a ponto de você mirar isso, né? Mas quando tu começa, talvez, ter um pouco de trabalho, aí a gente já está falando da pessoa que já saiu do estágio, já saiu daquele momento inicial e já tem o seu nome consolidado, etc. Mais ainda, a gente está falando de pessoas que não têm essa gestão. Quais são os erros mais comuns de empreendedores que entram no negócio e depois parece que o desânimo vem porque talvez é uma falta de dinheiro? Qual que é um dos principais erros dessa gestão financeira que tu pode... Ótima talvez pergunta. vai que tem alguém aqui passando por isso agora, né? E tu vai trazer uma solução para essa pessoa. Ela estava só esperando esse episódio, cara. Primeiro, grande erro.
né? Esse é o lado meu de professor. É sofisticar. Já querer fazer o estúdio dos sonhos de largada. Sem passar pela Excel básica. Lembra aquela que eu te falei? Desenhar 5 anos, multiplica por 12, dá 60, né? Colunas. Ajuda a fazer isso aí, vamos lá, né? Vai devagarzinho, né? Esse é o primeiro. É a sofisticação. Começa alugando, emprestando, cara de pau e tal. Não sofisticar na largada. E depois você ficando chique, ficando conhecido, aí você usa as marcas mais famosas e tal, porque você é uma pessoa já renomada e o preço da tua hora já te permite o luxo, né? Então esse é um erro muito grande. O outro entra sem saber todos os custos. Então, nós não falamos de contador, às vezes precisa também ter um contador, tem que fazer os informes fiscais, tem que, às vezes, constituir uma empresa, né, uma MEI ou uma ME, o que seja, de acordo com o faturamento previsto, comece com o MEI, imposto pequenininho, tentar fazer a coisa na legalidade. Há muitos clientes, possivelmente, que não queiram nota. Isso acontece ainda em alguns mercados, né? Sim, geralmente isso acontece, às vezes, para um casamento, quem é fotógrafo de casamento, de aniversário e tal. Se você entrou no mundo corporativo, Tiago, nota fiscal. Você não vai entrar numa grande empresa sem emitir uma nota fiscal. Vai para um casamento, festa de aniversário, batizado e tudo. Às vezes um contrato já basta, né? O próprio cliente fala, não quer nota. Na verdade, às vezes acontece isso. É muito comum. Ainda, por mais que a gente ache que está tudo cercado, mas a própria pessoa não quer. Os próprios supermercados falam, o senhor quer pôr CPF na nota? Quantas vezes você falou, não quero? Certo ou não? Sim. Ou você fala, toda vez eu quero pôr CPF na nota. Mas eu não quero. R$25, eu não quero pôr CPF na nota. Então, vamos sair do rigorosismo e vamos para a realidade. Né? Então, esses custos também. Então, o segundo ponto é realmente um dia, eu vou te convidar, vamos tomar uma cerveja, mas toma bem, bastante. Né? E aí, pega um papel, o papel aí do Guto, né? Eu vi lá da cor vermelha, né, Guto? Aí lá. Põe lá. E começa bêbado, tudo que pode ser risco, tudo que pode ser custo, risco e custo, e bêbado. Tá? Aí no dia seguinte você acorda e fala, nossa, que lista grande, você está bêbado, né? Porque a gente não enxerga, na verdade. Você está no brilho ali, cara. Você é o grande fotógrafo, você tá no sonho, né? Está flutuando, né? Está surfando no sonho. Não. Vamos surfar um pouquinho na realidade, né? Faz a lista bêbado. Eu estou te falando para dizer, porque senão ele não faz a lista. Então enche a cara e faz a lista. Aí você vai falar, nossa, tem risco? Risco fiscal? Risco de crédito? Risco reputacional. Aí você começa a brotar risco, né? Eu estou falando para a linha do risco, né? Como finanças, né? E, ai, meu Deus, risco operacional, né? Risco, né? de logística, né? Imagina você está falando pegar os seus equipamentos, levar para o aeroporto e amanhã você tem um trabalho lá no teu destino e não chega a mala. E aí? É verdade? Já me deu até um arrepio aqui, rapaz. Eu estou criando, eu ainda não enchi a cara, mas risco de logística, você concorda aqui? Sim, mas com certeza, porque é uma coisa que a gente se preocupa no sentido, às vezes, de tipo, não ter um seguro. A gente se preocupa com o equipamento, mas não quer se preocupar com investir num seguro. Né? Tu falou ali de uma coisa que é muito importante, a questão né, de ter uma ordem fiscal, tem o contador, tem todos esses cálculos que o fotógrafo ele não faz. Ele deixa por fazer depois, ele deixa para fazer quando deu problema. Né? E essa previsibilidade, eu acho que isso talvez seja a chave, né? Seja um ponto de virada na qual ele começa a ser de fato um empreendedor. Porque hoje empreender no Brasil, o cara é quase um super-herói. Né? Ele é quase né? Ele precisa ser realmente tá num estágio de kamikaze, porque realmente não é fácil. Existe toda essa jornada que tu estás me falando, que assim que eu fico olhando para trás, cara, eu pulei muita etapa, me dei mal em muitas outras coisas. Puxa, se eu parasse para ouvir uma pessoa, pegar um mentor, né, investir talvez em alguém que tenha um conhecimento, daria para encurtar o caminho, né? E algumas perdas que você teve, né, batendo cabeça, né? Exato. E podia ter alguém que te desse o caminho das pedrinhas, né? Exato. Mas às vezes a gente, por impulso, né? Por emoção, por sonho, que eu estou falando, a gente não enxerga nada disso, Tiago. Né? E aí cega, que vem... Então, às vezes, o aprendizado vem na dor. Vem na perda, entende? Agora estamos falando de uma coisa de finanças. É na perda financeira que você começa a ficar mais... Opa, né? Tem que tomar algumas pauladas para... Mas... Às vezes, falar com pessoas que já estão, como começaram,
E aí você vai ser um fotógrafo. Né? Ter essa humildade, sabe? De carregar uma linha para outro fotógrafo. Humildade. E aí sim você pode falar, eu vou ter a minha banca, né, de fotografia. Né? Agradece e vai. Exato. Mas sair queimando o pneu de cara, eu acho que a sorte, vamos falar de sorte. Né? Ainda temos um país, eu vou falar, né, como eles falam, emergente. Né? Podemos usar subdesenvolvido, que é feio de falar. Né? Então, é país emergente. Né? Tudo bem, Guto? Posso falar? É mais chique, né? É mais chique. País emergente. Então, estamos país... Eu dou aula em Angola, né? Também, país emergente. Né? A mesma coisa. Mas ali eu vi como a gente é feliz. Possivelmente, né, eu vi as realidades e eu comecei a dar aula lá 4 anos depois de uma guerra civil de mais de 20 anos. Era uma loucura. Né? Eu estou falando, passaram-se 20 anos, foi em 2006 que eu comecei, agora estamos perto de 20 anos, né? Diz como os alunos melhoraram o conhecimento básico de matemática, né? De finanças, né? Mas há 20 anos eu tive que fazer o curso de novo no hotel, Thiago, porque eles não me entenderiam. Porque o problema não estava em finanças ou matemática financeira. O problema estava na álgebra, que é a mãe da matemática, lá para trás. Então, eu estou só comentando contigo. Como é que eu vou plantar matemática básico, financeira se você não conhece álgebra? Né? Então, são alguns choques, eu estou dando esse exemplo. Mas a evolução existe, mesmo em países emergentes. Mas aí vem, nos emergentes, o empreendedorismo é altíssimo. Porque não tem. Por exemplo, você vai no Brasil, montamos uma empresa, eu e você. Tá? Thiago Rodrigo, montamos a empresa aqui, limitada. Entramos num banco, ele fala assim, o senhor quer crédito, seu Thiago? Então, por favor, os 3 últimos balanços, as 3 últimas demonstrações de resultado. Eu falei, acabei de abrir a empresa. Tá? Então o senhor não tem dinheiro. Tá? Se você levar isso para um país já desenvolvido, como os Estados Unidos, 5 bancos de fomento pegam lá o teu equivalente ao CNPJ lá nos Estados Unidos e já vem com linha. O que nós vamos fazer? Um estudo de fotografia? Pode fazer, tantos anos de carência, tantos anos para pagar. É uma outra dinâmica. Então, nós somos de emergente. De emergente, nós vamos de empreendedorismo. Empreendedorismo é dinheiro nosso, dos pais, dos amigos e um pouquinho da ajuda divina, né? Que a gente fala. E aí vem a parte triste. O Brasil é um dos que tem a maior índice de mortalidade de empresas do Brasil. Do mundo, desculpe. Caramba. Tá? Vocês não sabiam disso, né? Não, porque a gente abre um monte de empresas, né? Vamos chamar sonhos, Sim. E muitos deles vão morrendo pelo caminho. Então é isso que eu estou trazendo, desculpe, um pouquinho da realidade. Não, mas isso é bom porque assim, o fotógrafo ele só faz conta da lente, da câmera, da bateria de um cartão. Entender que empreender, ter um negócio, ele vai muito além de um clique. Eu acho que entender dos números da fotometria, da abertura da lente, né, da velocidade do obturador, o diafragma, etc e tal, a responsabilidade de entender dos números da tua empresa. Porque são números tão pequenos, às vezes, né, de 50, de 100 reais, de 200 reais, é mais uma coisa ali. Só que no montante no final do mês, no montante no final de um ano, cara, você vai decretar falência porque você não soube administrar da forma mais coerente possível, né? E aí eu quero, pra gente ir também pro nosso finalmente aqui, porque a gente, se tivesse mais tempo, né, Guto? Fazia a semana inteira aqui com o Rodrigo aqui, pô. Qual que é a dica, cara, que tu poderia dar pra questão do separar os dinheiros? Por exemplo, vou te dar um exemplo, talvez não é a minha realidade, ou talvez seja uma realidade de uma grande maioria, que o fotógrafo não tem estúdio fotográfico. Vamos pegar primeiro esse exemplo. Ele vai fazer um ensaio fotográfico no valor de R$500. Ele deve fazer em torno de 2, 3 ensaios, talvez por semana. Então, isso no mês vai dar uns X reais. Para ele começar a criar um hábito, porque eu acho que a gestão financeira é mais hábito do que uma parte tão técnica. Tem até a parte técnica, né? Eu tô falando de forma leiga, tá? Me perdoe, porque é mais ou menos o que eu aprendi muito bem numa aula minha, tá indo muito bem, toca. De entender o fato de, cara, eu tenho agora então esses X reais aqui, que eu recebi, né, desses ensaios, mas para eu empreender, para eu abrir um negócio, ou para pelo menos eu começar a criar um hábito de ter uma gestão de negócio, uma gestão financeira saudável da minha empresa, o que eu preciso separar para cada coisa?
X% talvez para cá ou X% para lá. Como que o nosso aluno, o nosso estagiário, o nosso fotógrafo que está aí assistindo esse episódio, ele pode iniciar nessa gestão o mais cedo possível? Porque, infelizmente, a gente não teve essa educação lá no ensino fundamental, no ensino médio. Né? Deveria. Entendeu? E a gente tem que aprender na marra, na dor, né? Como a gente conversou ainda há pouco. Mas a gente está aqui com uma pessoa que vai nos ajudar. Qual que seria a estratégia que tu tens hoje? Primeira coisa, a confusão da empresa da pessoa física com a jurídica é normal. Então, vamos simplificar. Não vim aqui para falar difícil. Se atribua um salário. Vamos dizer, 2 salários mínimos, R$3.000. Um exemplo bem simples. Né? E isso é para a sua vida, né? Para a sua despesa e tal. Aí, você tinha me dado 2, eu vou dar 3 lugarzinhos de guardar, né? Ok? Então, esse é um. Né? Você se atribuir, até para você poder sair, jantar e não achar que você está roubando a empresa, né? Porque aí fica conflito, né? Você começa a pagar conta do posto com a empresa, falando, mas aquela gasolina eu fui viajar para a praia, aí começa aquele conflito, uma hora você joga tudo para cima e passa a não fazer conta. É típico isso. Tá? Mas então, se atribui um salário. E desse salário, aí numa conta física, você usa para o que você quiser fazer. Tá, ok? Segunda coisa, um fundo que eu chamo de para desenvolvimento do meu negócio. Poucos fazem isso. Que pode ser um percentual da sua renda bruta mensal, ou você estipula R$1.000 por mês, alguma coisa. Normalmente, o mais comum é um percentual. E você não toca nisso. Porque é ali que vai sair a nova câmera fotográfica, é dali que vai ser a nova painel de iluminação. Aqui é chique, né? Cheio de luz para tudo que é lado, né? Nem sei se está bem, mas é muito chique. Né? Mas então, que é sem esse fundo de investimento que ele mesmo vai produzindo. E à medida que ele vai conseguindo alguns degraus de somatória aplicadinho lá numa conta que ele não mexe, ele compra a nova câmera, ele compra as novas iluminações e toda a sofisticação que é o caminho para ele ser o grande fotógrafo. Essa é a segunda. E a terceira é o resultado da empresa, que ele faz com o resultado. Tá certo? Aí que fica aquela dúvida. Deixo no negócio ou tiro para fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Aí cada um eu vou deixar livre, isso que é complicado. Porque nós estamos no campo dos sonhos do negócio. Depois tem os sonhos da família, os sonhos de conhecer o mundo, né? Sonho de ter um carro próprio, sonho de fazer qualquer coisa que você possa, que você não pôde até aquele momento fazer, né? Então, esse é o que sobrar ainda de tudo que eu estou falando, que ele faça um fundo das coisas que ele quer ter. Ele tem todo o direito para isso. Entendeu? Lembra, o primeiro 3.000 é para ele sobreviver e não achar que ele está roubando a empresa dele. A outra seria o fundo dos sonhos e o outro fundo para investimento no crescimento do negócio dele. Eu espero ter te respondido. Não, né? cara, na realidade, o Guto, tu anotou, né? Não, tá gravado, que bom. Eu vou fazer prova com o Guto depois. Porque, cara, eu já tenho aqui o corte, tá? Já tem Não, tá anotado aqui no meu caderninho aqui, ó. É bom. Porque, Ok. cara, isso pra mim foi agora uma baita de Obrigado por essa consultoria Tamo gratuita, 0800, porque assim, hoje o que eu faço na minha realidade, de tudo que eu ganho, eu separo 20%. Para? Esses 20% eu divido em 2 etapas, Tá. 10% para uma reserva de emergência e 10% para uma reserva de oportunidade. Claro, talvez não seja a coisa mais coerente ainda, porque o que tu falou talvez faz muito mais sentido de você ter esse salário, né? Destinar um valor, que seja um salário, 2 salários, enfim, independente qual é o valor que seja. Mas tu ter aquela condição que, cara, o meu padrão de vida, ele se adequa aqui, nesse 1 salário, 2 salários, enfim. Nessa oportunidade que eu tenho agora de investir, poxa, é um dinheiro que eu não vou mexer. Eu tenho que saber viver com aquilo ali, né? E agora eu enchendo o caixinha ali. Claro, a gente não vai. Eu acho que dá pra gente fazer um episódio 2 falando aí de aplicações, CDBs e etc e tal, que eu acho que tu vai fazer com muito mais propriedade. Porque às vezes só colocar na poupança e guardar esse dinheiro no colchão não vai render e vai ficar mofando, né? Mas eu acho que a ideia de a gente partir para um princípio de o cara ser um empreendedor e entender esses números, saber pelo menos fazer essa divisão, mas agora eu vou rever meus conceitos aqui, que talvez ter esse salário faça muito mais sentido, né? E depois ter essa grana
para realizar um sonho. Pô, me fez agora pensar, e, pô, eu tenho que viajar com a minha família. Eu também tenho esse direito, né? Eu posso ter essa oportunidade de realizar alguns sonhos pessoais, que muitas das vezes a gente deixa só em equipamento, só em uma lente, só numa iluminação como essa e tantas outras coisas, né? Mas, cara, Guto, isso daí, cara, ficou assim, marcado. Obrigado por essa oportunidade aqui, né, cara? Porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa com uma linguagem tão fácil, porque a finança em si assusta muita gente, né? Falar de CDB, falar de aplicação, falar de pessoa jurídica, pô, o cara já vai pensar que é uma outra coisa, né, sei lá, totalmente diferente, principalmente MEI, né? Eu vejo muitos fotógrafos que nem MEI tem, nem legalizado, sabe, o básico, para poder receber, às vezes, uma notinha de alguma empresa, de algum primeiro trabalho que ele vai fazer, né? Guto, pra gente... Quer falar? Ô, Thiago, vou te falar um negócio. Eu acho que São Paulo tá te fazendo bem, né, meu amigo? Rapaz, tu Porque tá maluco. A gente tem que vir mais pra cá, É pô. uma chacoalhada atrás da outra, né? Tu tá doido, cara. Um te tira o medo, o outro te faz ter uma outra visão sobre o teu dinheiro. Cara, São Paulo, eu acho que o teu destino é São Paulo, meu amigo. Será muito bem-vindo. Tá Opa, vai aí, vamos lá. Obrigado, cara. Rodrigão, pra gente fechar com chave de ouro, eu tenho 3 perguntas aqui que é de bate-pronto, aquilo que vem no coração primeiro. O que te inspira todos os dias? Família. Pensar no futuro hoje. Eu tenho um neto e tenho 2 filhas, né? Ver o sucesso delas profissional. As 2 já passaram do período de faculdade, né? E tem um netinho, né? Então hoje a minha grande, né, preocupação é ele ter preocupação, que chama-se curiosidade intelectual. Se eu pudesse te deixar um recado, curiosidade intelectual. Não importa o que é, está totalmente fora da fotografia. Mas por que o parafuseco entra no cacareco, né? Então, tem a curiosidade intelectual, tá bom? Essa é a primeira pergunta que eu estou te falando. Mas família é o que me preocupa hoje, é isso. Até pela idade e tudo. O resto, nossa, as outras vaidades, aonde eu cheguei na minha carreira e tudo, eu acho que já cumpri essas coisas, né? Mas amparar a tua família, né, teus descendentes, é uma coisa que ainda me dá muita vontade de viver, tá? Ô, louco, já fica com o olho marejado. Você não tá vendo de perto, mas eu tô vendo bem de perto que o olho tá marejado aqui, hein, rapaz? Família... E eu choro em batizado, então... Qual que é o seu próximo grande sonho? Doutorado. Eu ia fazendo um tipo de cogumelo, né? Foi aprovado por uma universidade da Espanha, né? Já estou, né, aprovado, e agora possivelmente eu vou fazer o mato que dá embaixo de placa solar, de energia fotovoltaica, porque eu sou engenheiro, você falou rápido aí, né? Uhum. Eu tenho um viés de exatas muito grande, né? E ao mesmo lado, um lado humano, como gestor de pessoas, de people, né? Sempre tive muito prazer de gerir times, sempre tive, né? Com muito mais pelo carisma do que pelo chicote, né? E isso também me dá, mas hoje é meu, e eu vou fazer que tipo de gramínea, né? Que eu posso colocar embaixo de uma placa solar, simplificando, né? Para evitar a manutenção, que ninguém lembra disso. Tem um monte de fiozinho para tudo que é lado, né? Você vê aquele mar de fazendas fotovoltaicas, né? Tem um monte de fiozinho para tudo que é lado aquele lá, né? E imagine se passar a tua como é que é a tua, não é motosserra nesse caso, a roçadeira costal e passa os fiozinhos, aí não dá, né? Aí não então dá, a ideia é usar uma gramínea resistente ao calor, porque a placa ela reflete calor para cima, mas também vem calor para baixo. Então nem muita coisa, né, boa, é matão que vai lá embaixo. E animais que possam pastorear essa gramínea, tipo gansos, que eu conheço um pouco mais. Então é por aí, é pelo meu lado intelectual aí que é isso que é o meu, né, hoje, trabalhar nisso para virar uma coisa boa, né, com um viés ambiental, né? Massa demais. Se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra... Jornada até agora? Até aqui? Até aqui. Pode ser só uma. Eu cheguei aonde meus amigos me deixaram chegar. Tenha amigos, né? Eu acho que eu cheguei. Tá? Meu Deus, Rodrigão, o cara é mestre. Cara, muito obrigado por esse teu tempo de qualidade aqui com a gente, por compartilhar tantas coisas boas.
nos fazer abrir talvez o entendimento para esse lado da finança que às vezes é muito obscuro, né? Às vezes ainda é muito fechado para o fotógrafo, ele ainda não está, às vezes estão preparados para isso, ou talvez, né, falta esse conhecimento, falta buscar esse conhecimento, mas pô, hoje aqui eu pelo menos já estou sendo esse episódio aqui com algumas novas estratégias para minha empresa, para meu negócio. Pega a cola com o Guto, vai lá e pega. Não, eu vou rever esse episódio várias vezes aqui, tá bom, para a gente poder, de fato, assim, né, aplicar com quem já viveu, com quem está vivendo, com quem tem experiência, com quem já passou por algumas várias situações e está aqui para nos aconselhar a ir para um caminho mais, né, mais leve, né, e não ter essa tristeza, às vezes, de um desânimo pela questão da finança, pela questão de não virar um negócio ou coisa do tipo, porque às vezes começa tudo lá com uma má administração. Mas tu não vai embora daqui sem levar essa lembrancinha especial feita pelo nosso grande patrocinador aqui, Guto Campos Cerâmica. Você olhando aqui, é parecida com essa aqui? Não sei, abre aí pra ver, cara. O presente é teu, irmão. Capricha aí, cara. Poxa. Obrigado, Guto. Olha aí, cara. Então, tu gosta de café? Ele põe a mão no barro mesmo. Ele põe a mão no barro direto. Cara aí olha aí. Eu adoro. Olha aí, ó. Pantone do ano 2025, tá hein, cara. Obrigado, viu? Que é pra isso? café essa aqui? É cafezinho? Isso aí é lançamento, tá? Isso aí é lançamento, tá? É lançamento, Obrigado, cara. Pô. Tá bom. Eu venho de novo e já faço parzinho. Aí, ó. Tá bom. Muito Rodrigo, obrigado, cara, mais uma vez, obrigado, tá? Satisfação de te conhecer. Obrigado por tanta colaboração aqui com a gente, cara. Né, eu acho que tem pessoas que nasceram para ser padre, freira, tudo mais. Engraçado, desde criança eu gosto de ensinar. E gosto de ensinar fácil. E ensinar fácil é exemplo bobo. Né? E transformar o difícil em fácil. Então a didática é uma coisa que eu persigo, né? Então eu também não falei disso, mas a didática. E se eu morrer dentro de uma sala de aula, não chora. Eu morri onde ele queria estar, tá bom? Coisa linda, pra vocês. Cara, muito obrigado mais uma vez, tá? A gente vai ter que fazer parte 2 em algum momento aí, com certeza, pra gente fazer mais, entender mais da finança, mais de investimento, porque a gente talvez vai para um outro patamar, né? Mas com certeza, hoje já foi uma baita de uma lição pra mim e com certeza pra toda essa nação que tá nos assistindo. Cara, obrigado, tá? Muito bem, gente, esse foi mais um episódio aqui da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente chama nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que tem uma bagagem para contribuir para o nosso mercado da fotografia, nosso mercado do audiovisual. Espero que você tenha curtido, tenha aproveitado toda essa jornada que a gente teve aqui e é óbvio que eu vou te pedir uma gentileza de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.